Olá pessoal, hoje a gente vai começar a nossa segunda aula de laboratório. Dessa forma, a gente vai trabalhar novamente com a volumetria de neutralização, só que aplicando em amostras reais. Como nós discutimos no início do curso, o nosso intuito aqui é aplicar essas técnicas clássicas em amostras do nosso dia a dia. Então, na prática de hoje e da próxima semana, a gente vai estar aplicando a volumetria de neutralização nessas amostras. Hoje, a gente vai trabalhar com a determinação da acidez em vinhos. Então, o vinho, ele é classificado em vinho suave, né, e vinho seco. A gente vai trabalhar com a determinação da acidez de um vinho suave. Depois, comparar com o que é permitido pela legislação brasileira. Então, a gente tem aqui um vinho claro para trabalhar. Esse vinho, a gente vai retirar uma alíquota desse material. Vamos transferir para o Erlenmeyer com o auxílio de uma pipeta volumétrica, que nós já trabalhamos na primeira aula. E depois nós vamos titular o vinho com o hidróxido de sódio. Professor, a gente está trabalhando com a volumetria de neutralização. Pois bem, na primeira semana eu sabia que eu tinha o ácido clorídrico titulando com hidróxido de sódio. Que espécie do vinho vai estar reagindo com o hidróxido de sódio hoje? Então o vinho ele tem diferentes substâncias. A acidez do vinho ela é determinada de acordo com a concentração do ácido tartárico, que é o ácido predominante no vinho. Então, a gente vai trabalhar com a determinação da concentração do ácido tartárico. O que diferencia o ácido tartárico do ácido clorídrico? Lógico, o ácido tartárico ele é um ácido fraco. Uma outra diferença importante da gente destacar é que o ácido tartárico ele é um ácido diprótico. O que significa? Que eu tenho dois hidrogênios ionizáveis. Então, a relação estequiométrica, que na semana do ácido clorídrico e hidróxido de sódio era de 1 para 1, na determinação da acidez do vinho, ela passa a ser de 1 para 2. Ou seja, para neutralizar 1 mol do ácido tartárico, eu preciso de 2 mols de hidróxido de sódio. Ok? Então, vamos começar a nossa prática. Então, o vinho está aqui. Vamos condicionar o becker, mais uma vez, com a amostra de vinho. Então, vamos botar um pouco. Vamos fazer o processo de condicionamento desse becker, que nós já conhecemos. Descartar esse material. Vamos também fazer o condicionamento da pipeta, com auxílio da pera. Então, vamos preencher um pouco dessa pipeta, que é uma pipeta de 5 ml que a gente está trabalhando. Vamos fazer, então, o condicionamento dessa solução, o condicionamento dessa vidraria, no caso da pipeta, com a solução de vinho. Após termos condicionado a pipeta, vamos retirar a alíquota do vinho, que nós vamos titular para determinar a acidez do vinho. Só relembrando, a acidez do vinho, no caso o vinho suave que vamos trabalhar, ela pode variar de 0,40% a 0,65% massa-volume. Tá? Então, a gente tem mais uma vez a volumetria de neutralização para determinar a acidez total do vinho, que é dada em termos de ácido tartárico. Então, já condicionada a pipeta, vamos retirar a alíquota, colocando a pipeta sempre na posição vertical. Então, se a pipeta parou de puxar o material, vamos ajustar a pera novamente para continuar o processo de sucção do vinho para o interior da pipeta. Sempre ultrapassando o menisco de aferição da pipeta, ultrapassei, vou enxugar a ponta da pipeta para eliminar o excesso de vinho na lateral externa da pipeta e vou ajustar o menisco dessa pipeta. Ajustei, vou transferir para o Erlenmeyer.
Então a gente já sabe, encosta a ponta da pipeta no Erlenmeyer e aos poucos vamos eliminando o líquido que está no interior da pipeta. Parou de sair o líquido, então a gente retira a pipeta, vamos adicionar 50 ml de água, então adicionamos a água ao vinho, vamos homogeneizar essa solução. O indicador que nós vamos trabalhar também é a fenolftaleína, que nós trabalhamos na primeira aula. Então 3 gotas, 1, 2, 3 gotas, adicionar. Vamos homogeneizar. A bureta, ela já está condicionada com o hidróxido de sódio. Vamos ajustar o menisco da bureta. Até o 0. Ajustei. E vamos começar o processo de titulação do vinho. Adicionando, então, gota a gota de hidróxido de sódio, até a solução ficar rosa, como foi feito na primeira aula, indicando um excesso de hidróxido de sódio. Sempre colocar gota a gota, para evitar que a gente ultrapasse muito o ponto de equivalência. E assim aumentar o erro na nossa determinação. Então, vocês verificam que já está tentando a coloração rosa persistir por um pouco mais de tempo. Então, já está rosa. Vamos verificar se ele vai ficar agora por 30 minutos. Ah, professor, mas esse rosa está muito diferente do da semana passada. O que a gente tem que lembrar é que a nossa amostra ela já é um pouco amarela. É um vinho, né? Então, quando eu tenho a coloração rosa da fenolftaleína com a amostra que é amarela, a coloração fica um pouco salmão. Mas essa já é a coloração indicando o ponto final da titulação. Então, ela está persistindo por 30 segundos. Dessa forma, eu alcancei o ponto final. Basta que eu leia o volume de hidróxido de sódio gasto. Então, nesse caso, eu tenho um volume de 3,84 ml. Como 3,84? Então, com esse volume de 3,84 ml, nós vamos colocar na relação de número de mols, lembrando que 1 mol de ácido tartárico necessita de 2 mols de hidróxido de sódio, então a relação agora de igualdade fica 2 vezes o número de mols do ácido tartárico é igual ao número de mols do hidróxido de sódio. O que a gente tem do ácido tartárico? Apenas o volume da alíquota que foi retirada e titulada. E do hidróxido de sódio, nós temos a concentração e o volume gasto. Então, dessa forma, 2 vezes a concentração do ácido tartárico vezes o volume, que é 5 ml, é igual à concentração do hidróxido de sódio vezes o volume gasto de hidróxido de sódio, 3,84 ml. Dessa forma, a gente calcula a concentração em mols por litro do ácido tartárico. Seguindo as relações, nós podemos converter a concentração em mols por litro para a percentagem massa-volume e comparar com o que a legislação brasileira permite.